Bruno Fernandes. Parou. Levou no fundo. Vai protegendo de um lado pro outro. Acelerou pra linha de fundo. Trouxe pra dentro. Rolou pro meio. Que jogada maravilhosa! Fecha quando o Cruzeiro, Lira cortou, driblou pra cá, pra lá, vai bater pro gol, vem que chute lá pro dentro, parou! Bolão nas costas da zaga, olha o Bruno Fernandes chegando, quem sabe a virada, pleno, bote ativado, cruzamento de calcanhar, virou, gol! Salve amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo 31, nosso 14º episódio. E hoje, de uma maneira muito especial, pela primeira vez, estamos aqui em vídeo, fazendo podcast para vocês. Uma nova fase do projeto que está começando e a gente espera que todo mundo goste. Além disso, também é muito especial porque a gente tem um convidadíssimo aqui pela primeira vez, Matheus Overbeck, está na casa, um dos maiores especialistas e referências dentro do cenário de FIFA no Brasil. Não tá morando no Brasil, né, Over? Mas nascido aqui, hoje em dia você tá na Espanha, é isso? Primeiramente, muito obrigado por você fazer parte, participar conosco. Seja bem-vindo. E conta aí pra galera como que tá. Hoje em dia você tá morando na Espanha, né? Exatamente, estamos juntos então. E aí, pai, tranquilo? Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês aqui um pouquinho sobre minha trajetória, sobre esse joguinho que a gente joga dia sim, dia sim. Então, eu sou nascido em Salvador, morei em 1998, eu morei em Brasília durante alguns anos, mas depois de alguns anos voltei para Salvador e vivi lá até fazer 17. Jogo FIFA provavelmente desde que eu me entendo por gente. Meu pai sempre foi muito fã de videogame também, então ele acabou me puxando nessa. Grande parte da minha infância também foi jogando muito contra ele. E cresci jogando esse jogo, velho. Jogava alguns outros jogos também pra me divertir, mas o foco sempre foi no FIFA. Ou antes até no Pro Evolution Soccer aqui, e no Bomba Pet, que era o que dominava, mas depois todo ali mundo no já FIFA jogou 9. esse, né? Acho que todo mundo fez essa migração natural aí no Brasil, de sair do Bomba Pet para ir pro FIFA, mais ou menos ali na época do FIFA 10, FIFA 11. E na parte de FIFA, esse treino / rivalidade com meu pai sempre acabou forçando muito, eu querendo melhorar muito no jogo, e lá pro FIFA 14 e 15, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu acabei vencendo o jogo. Eu disputei 3 torneios baianos, dois baianos e um nordestino, enquanto eu estava em Salvador. E ganhei 2 deles, fiquei em terceiro no outro. Então eu acabei criando... Isso aí foi... o primeiro foi, se eu não me engano, em 2014. E o segundo foi exatamente há 6 anos atrás, que foi quando eu ganhei a Arena X-Play, que foi um campeonato gigantesco que teve em Salvador. Então acabei criando essa veia competitiva desde cedo no FIFA. E estamos aí mais ou menos desde lá disputando tudo que a gente pode. Certo. E produzindo conteúdo também, né? Pelo Twitter, principalmente. Produção de conteúdo começou um pouquinho depois, até o fato de eu ter disputado esses torneios e dentro do Ultimate Team sempre ser um cara que joguei muito, muitas partidas, e acabei melhorando muito no jogo dentro de vários aspectos do Ultimate Team. Lá no FIFA 16 por 17, se eu não me engano, meu pai me deu a ideia, inclusive, de criar um canal no YouTube. Depois de eu fazer uma análise foi completamente aleatório. Eu caí de paraquedas na criação de conteúdo porque a gente estava assistindo a transmissão da final do Mundial, Certo. na época que nem era no Ultimate Team ainda. E
eu analisei, tipo, durante o jogo, meu pai sempre me ajudou muito nos campeonatos, a gente sempre jogou muito. E durante a partida, eu analisei alguns pontos do cara que tava vencendo. E eu falei pro meu pai, esse cara aí, se ele continuar assim até o final da partida, ele perde esse jogo. Na época era o Albacha contra o... esqueci o nome dele agora, mas agora ele é Dragon, é da uma equipe inglesa chamada SAF. Esqueci agora o primeiro nome dele. Ele tava ganhando até o final, o Albacha foi lá e virou a partida. E meu pai falou, velho, você lê o jogo aí tranquilamente, grava esse negócio e bota no YouTube, velho. Você assiste vídeo de FIFA aí direto. Essas análises que você faz aí, eu acho que vai ter gente que vai se interessar, porque tem sempre gente que quer melhorar no jogo. Grava e vê o que dá. Eu acho que eu nunca tinha tocado numa edição de vídeo na minha vida naquela época. Gravei vídeo, né? Microfone ruim, com câmera ruim, editando. Podemos falar que o Over foi o percussor do coach no Brasil. Mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Editando no Movie Maker horrorosamente os vídeos, mas aqueles cortes que tipo, a pessoa vai falando, aí volta. Gravei essa análise e bastante gente visualizou, porque era um negócio que era o Mundial de FIFA que tava rolando na época. Uhum. E depois disso, foi só crescendo na parte de criação de conteúdo, porque aí o Ultimate Team virou o grande foco do FIFA, lá no FIFA 17. E aí quando chega a Weekend League, quando chegam os DMEs, e aí muita gente entra no modo. E por conta dessa experiência dentro do modo, eu acabei passando muitas dicas dentro e fora de gameplay. E acabei crescendo, tanto no Twitter quanto no YouTube durante bastante tempo. Inicialmente nos grupos de Facebook, que eram lá pro FIFA 16, 17, era o ápice da comunidade do FIFA. Eram os grupos de Facebook. Eu fiz parte do 14 até o 17, mais ou menos, de um que era bem grande. Eu acho que eu lembro de ti por lá. Então, tipo, passava lá, às vezes, falando de time, no 17, falando dos DMEs. Aí, acabou que eu meio que, depois de cair de paraquedas na criação de conteúdo, eu saí trilhando por todos os caminhos do FUT. Passei por trade, passei por gameplay, passei por DME, passei por basicamente tudo, e isso acabou gerando a criação de conteúdo bem boa lá no canal do YouTube, e cresceu bastante, e agora há pouco tempo não, né, mas há um ano quase, tô na Twitch também, que é uma forma um pouco diferente de criar conteúdo, mas que eu gosto bastante, que eu consigo responder o máximo de perguntas possível da galera ali, tipo, na hora, perguntou, respondeu, é um negócio que eu curto bastante. Sim. Você provavelmente, se você tá vendo esse episódio, você já leu alguma análise do Over lá no Twitter de alguma dessas coisas que ele citou. Eu até ia te perguntar. O que eu gosto do Over é porque ele inventa uns times assim meio maluco que só ele tem esse traço no Brasil, tá ligado? Tipo, jogar a WL com 10 bronzes e o Neymar, tá ligado? Tipo, é isso. 30 de química. É coisa de louco. Buscar diversão, né? Porque também chega uma hora, a gente, acho que foi no último episódio que conversou sobre isso, chega uma hora que a gente já jogou muito com o mesmo time, né? Tem que buscar alguma coisa pra dar uma divertida ali. Um desafio maior, né? Então, fim de FIFA, velho, tipo, eu não consigo jogar 11 meses com o mesmo time, com a mesma tática, os mesmos dribles, com as mesmas jogadas. Então, chega ali no TOTS, eu quero testar o máximo de carta possível. Às vezes eu tenho uma maluquice misturada com um pouco de falta de amor próprio também, de jogar com bronze ou Weekend League, né? Que eu não sei porque que eu fiz isso na minha vida. Beleza. Pô, eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara. Assim, curiosidade também. Tu tem que sair o teu amor pelo Stoichkov, cara. Porque eu acredito que Velho, eu devo ser mais velho que você e eu não vi o Stoichkov jogar. Saca? muita gente me pergunta isso, velho. Tipo, eu não vi o Stoichkov jogar, eu nasci em 98. Ele bombou ali em 94, 95, Barcelona de Romário e Copa do Mundo com a Bulgária. Eu não assisti, tipo... Eu conheci o Stoichkov de nome apenas, mas
jogando Ultimate Team no PS4, quando os Legends ainda eram exclusivamente do Xbox. Sim. Eu via a carta do Stoichkov e eu não via ninguém usando. E eu via ela com uma carta muito, muito boa. E tipo, não conhecia ninguém que tinha testado, não tinha review grande dele no YouTube. E eu olhava as stats da carta e pensava, caraca, esse cara deve ser absurdo dentro do jogo. Então, tipo, quando os Icons, os Legends, migraram pro PS4, se eu não me engano, o Stoichkov não veio de primeira. E ele era um dos caras que eu mais queria testar. Acho que foi no 18? Eu acho que foi no 19. Mas Não, foi no... Eu acho que o Stoichkov veio no 19. Isso. Os Icons vieram no 18, Isso. que aí veio sem o Stoichkov, que era o cara que eu mais queria testar junto com o Best, mas o Best eu via... E foi no 18 review que eles inseriram o Baby, Mid Prime, né? Foi isso. Sim, acho que sim. É. Isso. Veio junto, tipo, o Best veio primeiro, se não me engano, no 18, que era o outro cara que eu queria testar. Mas aí, porque todo mundo sempre jogava com ele, falava que o Best era o melhor Icon do jogo, na época Legend. E o Stoichkov não veio. Mas aí chegou o 19, se não me engano, o Stoichkov nesse ano ele chegou, e eu falei, vou testar esse maluco. Acabou que coincidiu com o meu melhor ano na parte de resultados. E o Stoichkov, é aí que vem o amor pelo Stoichkov. O Stoichkov tá no meu time no início do FIFA, e eu verifico minha conta com ele. É quando, se não me engano, no 19 é quando a gente migra da classificação mensal na Weekend League para essa verificação pros qualifiers. E eu verifico a minha conta, se eu não me engano, na segunda semana, mais ou menos, com o Stoichkov. E ele faz, tipo, 60, 70 gols na Weekend League. Ele destrói aquela Weekend League, muito porque é um tipo de cara que eu gosto, que é completão, então eu não tenho que focar ou só na velocidade, ou só no drible, ou só no passe. E muito porque como ninguém usava ele, ninguém sabia marcar. Então o pessoal ficava só na perna esquerda, por saber que ele é canhoto e tem 3 weak foot. Só que eu sempre fui um cara que sempre, desde da época do Temporadas, eu sempre fui um cara que não me importei com 3 weak foot, não me importei com 3 de drible, não me importei com falta de agilidade ou com certas coisas. Eu sempre achei que o FIFA você consegue jogar de uma maneira, você consegue desviar desses problemas e continuar jogando. Mas tu não acha que isso com o tempo mudou, não, por conta da meta do jogo? Rapaz, eu acho que aumentou. Acho que hoje eu cago muito mais pra isso do que antes. Antes eu acho que eu me importava mais. Eu tô falando, tipo, no aspecto tipo, que antigamente dava, por exemplo, eu lembro que no FIFA 14, isso é muito antes de Weekend League, eu usava o Van Persie e eu achava maravilhoso o Van Persie. Eu usava ali com o Nani, Van Persie, acho que Eto'o e mais um atacante da PL no ataque, não vou me lembrar como. E tipo, com o passar do tempo, até no 17 ainda se usava tipo um Modric, um Kroos no meio campo com... E hoje eu não já vejo, tá ligado? Eu acho que aí tem duas coisas. Eu acho que primeiro, pré-17 não existia uma competitividade tão grande no FUT. Porque não tinha FUT Champions, não tinha os grandes campeonatos acontecendo. Então o pessoal não se importava com quem era mais meta, porque o pessoal estava realmente jogando só para se divertir. No 17 entra a competitividade e as pessoas têm que começar a olhar mais para o meta do jogo. É aí que a gente vê muitos... É a queda máxima quase dos Dumbia, dos Ibarbos, dos Musas, que sempre foram absurdamente apelões. Mas agora o pessoal percebe que eles só são apelões, que eles não são bons, então para de usar tanto assim. E a outra coisa que eu acho que acontece junto com o 17 pra frente é que a curva de força do Ultimate Team aumentou muito. Como a curva de força tipo, das cartas médias das pessoas com o FUT Champions chegando, todo mundo passou a ter muitas coins. Era um negócio que não existia. Se você jogasse no 16, o máximo que você conseguia era 15 mil coins por vencer a primeira divisão. E só. Só isso. Você jogava um draft, às vezes você abria um pack. Eu acho que no 16, se eu abrir 100 packs no ano todo, foi muito. Porque eu gostava muito de draft. Eu era viciadíssimo nessa época, e uma forma que eu fazia pra ganhar dinheiro era, tipo, eu conseguia fazer incríveis 30 jogos num guia pra poder conseguir 30 mil. Tipo, vencendo a primeira divisão 2 vezes, pra ir levantando caixa. Era absurdo. E, tipo, tudo era mais barato.
que as pessoas não tinham dinheiro, a gente não tinha tantas cartas especiais, a gente não tinha tantas promoções ainda no FUT, porque o FUT como um negócio ainda estava se desenvolvendo. Então era informe, TOT e umas coisinhas ali aleatórias. Então, o jogador médio tinha um time muito pior, então o pessoal não precisava se importar muito com o que era o mais meta. Hoje, eu olhei hoje inclusive um post de um cara falando de um TOTS do Bolazier, que se não me engano no FIFA 16. 17, eu Ele acho. falava que aquela carta... Acho que foi no 17 esse Bolazier. Por aí, ele ainda no Crystal Palace, que ele tinha 5 de drible e que a carta dele TOTS, que era uma carta que veio no fim do jogo, tinha 80 de chute, 81 de passe. E eu comentei pra ele, inacreditável como a força do jogo mudou, porque essa carta hoje, em novembro, já estaria ultrapassada. Vai olhar cartas... A primeira promo que surge, você já tem um ponta rápido com mais de 80 de chute, mais de 80 de passe, mais de 80 de drible. De certa forma, eu acho que, não sei se tu concorda comigo, isso impacta um pouco na gameplay, porque faz com que todo mundo seja extremamente rápido. O cara que tem uma marcação alta em um jogo automatizado como é o FIFA, faz com que qualquer pessoa minimamente defenda bem no jogo. Então, assim, fica muito automático. A grande mudança que eu vejo disso é na parte defensiva. A cada ano que passa, a gente precisa de zagueiros mais rápidos, porque os pontas têm sempre 99 de velocidade com 2-3 meses de jogo. Isso era uma coisa que lá no FIFA 16, no FIFA 15, ninguém tinha 99 de velocidade. Você tinha os absurdamente rápidos que tinham 95, 96, e eram cartas caras, eram cartas difíceis de se alcançar. E eu lembro tranquilamente no FIFA 16, 17, os zagueiros com 70 de pace. 71 de pace, e era mais do que suficiente para jogar o jogo. E hoje, no 21, acabou sendo o absurdo, os pontos estavam tão rápidos, as pessoas não podiam mais usar zagueiro. Tiveram que colocar o lateral na zaga. Começaram a colocar lateral na zaga. E tem muita gente que chamava isso só de ser apelão, mas quando os zagueiros voltaram a ser rápidos, o pessoal voltou a usar zagueiro. Militão, Ramos, Marquinhos, Tapsoba, Lacroix, Varane, tudo isso voltou a ser utilizado dentro do jogo, porque durante 2-3 meses a gente teve 70 atacantes muito bons e um zagueiro muito bom lançado. Então criou-se uma disparidade de velocidade, de força, o atacante vai ser sempre mais rápido, o atacante vai ser sempre mais ágil, então você precisa de um cara mais rápido para, se você cometer um erro, você conseguir recuperar. E tem muita gente que acha que isso começou no 21, mas isso já começou muito antes disso, num campeonato chamado Virtuelle Bundesliga, que é exclusivo para quem joga na Alemanha. É o campeonato nacional deles, que todos os jogadores têm as mesmas stats, baseado em posição. Quem já jogou com o time 85 ou time 90 vai saber do que eu tô falando. Então, por exemplo, todos os zagueiros nesse modo tinham 72 de velocidade. Todos os laterais tinham 93. E todos os pontas e atacantes tinham mais de 90. E como era fora do Ultimate Team, não tinha química. Então não tinha um ser humano naquele modo que não pegasse, o Klosterman, que tem quase 1,90 de altura, e colocasse de zagueiro. O Haustenberg, que é alto. O próprio Mbabu. Então, nesse modo de jogo fora do Ultimate Team, já começou muito a se fazer isso, por conta dessa falha dos zagueiros, e os atacantes seriam muito apelões, e isso depois acabou migrando pro Ultimate Team nesse ano. Então por isso que eu acho que esse meta foi sendo criado uma mistura de competitividade e muitas cartas novas, velho. Eu concordo contigo. Perfeito. Eu não tava ligado nisso da Bundesliga. Mas... É muito pequenininho, eu diria que todo ano, só a Alemanha ou a Áustria, que são os dois países que disputam junto, eu acho que 400 pessoas jogam isso por ano. No universo do FIFA isso é nada. Mas ano passado eu joguei a Bundesliga que teve aqui. Eu não sei se... Você deve saber que teve o campeonato, que o menino... Aquelas caras... Então, isso, eu vi. Tá tendo teve da La Liga esse ano também, e era no modo mais 90. E aí a gente fica, eu e o Matheus, que é da minha equipe, a gente ficou o dia antes tentando quebrar a cabeça pra ver qual jogador funcionaria melhor em cada posição, porque, eu lembro que a gente jogou de Barcelona na La Liga por conta da altura dos jogadores,
E aí a gente usava aquele ponta português lá, nada a ver, no ataque, que a gente tinha achado ele mais ágil. Aí vira totalmente uma construção de jogo completamente diferente do que a gente tá acostumado. No da Bundesliga você pode selecionar o seu time dentro dos times da Bundesliga e acho que da segunda Bundesliga também. E teve um ano que teve se eu não me engano é o Stuttgart, um atacante austríaco, Kolo alguma coisa, ele tem 2,2 metros. E um outro atacante também do Stuttgart tem 1,94 m. E por conta do negócio do jogo, os dois tinham 5 de drible, 93 de velocidade e agilidade acima de 90. Então, tipo, ou você jogava com eles ou você perdia. Porque ele era um cara de 1,95 e 2 metros, com agilidade de Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé, e 5 de drible. E se eles enfrentassem um zagueiro com 70 de pace, então, meu Deus do céu, né? Faz a cruz aqui e reza. Porque não ia ter o que fazer. Esses tipos de modos diferentes, você tem que pensar de um outro jeito também. Cara, a gente chamou o Over aqui principalmente pra gente comentar algumas das novidades do Ultimate Team para esse FIFA 22, mas antes disso, Over, eu queria te perguntar sobre o que você está fazendo hoje em dia. Pelo que a gente sabe, você está participando de alguns projetos na EA e eu queria que você contasse como que é isso exatamente e como que está sendo para você pessoalmente, como que é trabalhar lá na EA. Então, quando eu falo que eu trabalho na EA, a primeira coisa que as pessoas veem na minha DM me reclamar do jogo. Não tem muito como controlar isso, até eu explicar que são setores diferentes, que eu não na parte de gameplay, uma parte completamente diferente, e que não é só do FIFA, também é de outros jogos. Aí o pessoal, mas você manda um Ronaldo pro meu time, manda um Ronaldo pra minha conta, eu vou te mandar a conta. Imagina a DM do Zari, então, né? Um pessoal que vem assim, aí... então, eu tô trabalhando agora como videogame tester na EA, aqui em Madrid, foi inclusive o que me trouxe aqui pra Madrid. E a gente trabalha numa parte chamada Localization, que é a localização que é ter certeza de que a sua versão brasileira vai estar bem para você poder jogar, que as traduções estão feitas de maneira correta, que elas façam sentido na nossa cultura, que a gente tenha jeitinhos brasileiros dentro do jogo, que a gente tenha, que não tenha nada fora de lugar, nada escrito errado, nada linha quebrada errada, que o jogo de fato esteja tipo bonito para sua versão. Aqui em Madrid o foco da EA é essa localização, tem muitas equipes de muitas línguas trabalhando nisso, e eu agora estou trabalhando como videogame tester de português brasileiro. Eu comecei trabalhando no FIFA, a gente finalizou o projeto do FIFA, na nossa parte foram 2 meses e meio. E você começou realmente... Eu comecei no dia 5 de junho aqui, então exatamente 2 meses e meio agora. Meu projeto do FIFA acabou há pouco tempo, foi uma experiência diferente, porque uma coisa é você jogar o jogo, outra coisa é você ver se o jogo está jogável, sem necessariamente entrar no jogo. Você tem que ver se os textos estão corretos, você tem que ver se você tem que ler o contrato de usuário, que eu acho que em 10 anos jogando FIFA acho que eu nunca li, e eu tive que ler trabalhando aqui 35 vezes. Porque tem que checar se tudo tá claro, se as informações estão corretas, se a parte legal tá correta. E tudo isso tem que estar no ponto para que a pessoa possa simplesmente entrar no jogo e jogar, que era o que eu fazia. Claro que eu, como jogador de FIFA, vou ter uma vantagem nesse trabalho, que eu já conheço ali mais ou menos os caminhos. Então qualquer função que eu tivesse que fazer ali, eu chegava mais rápido no modo, se eu tivesse que fazer alguma coisa acontecer, eu conseguiria fazer por causa do meu costume com o jogo. Mas foi uma experiência muito diferente, velho. Muito boa. A equipe brasileira aqui também é muito, muito boa. Me ajudou bastante a entrar. Aqui em Madrid, eu acho que aqui em Madrid a gente tem hoje umas 20 pessoas da equipe brasileira. Cuidando não é só dessa versão Brasil do FIFA. A parte de 20 pessoas que sejam umas 18, 19 pessoas que sejam relacionadas à localização, porque não é só FIFA, né?
Então tem os jogos mobile da EA, você tem os jogos de console, você tem os novos lançamentos, você tem os jogos que estão sempre com atualização. Então precisa assim ter uma equipe bem grandinha. E a gente finalizou esse projeto do FIFA. Foi difícil, foi bem complicado, porque é um FIFA que, na minha opinião, tem muita coisa nova para ser adicionada, coisas que não... coisas que tem que ser explicadas muito bem para que a pessoa compreenda como funciona isso dentro e fora do FUT. E eu acho que a gente vai acabar conversando bastante disso aqui também. E que eu, na minha live, depois da liberação, obviamente, de falar tudo que podia, tanta gente estava perguntando e tanta gente estava sem necessariamente entender da forma correta, que eu tive que fazer aquela tabelinha que eu postei no Twitter, literalmente desenhando pro pessoal entender, porque tem certas coisas que são difíceis de entender. Cheguei até a repostar na minha página do Instagram, porque muita gente chega quando lançou o FUT Champions, por exemplo, eu que já jogava FIFA há muito tempo e era muito experiente lá no 17 já, eu tive que parar, sentar, pegar meu livrinho ali pra olhar, ok, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Então um cara que não tá tão no meio assim, pra pegar essas novidades é difícil. E nosso trabalho é tornar isso o mais fácil possível. Perfeito. E é um trabalho importantíssimo, né? Pegando esse exemplo da tabela que você usou, é a forma mais fácil de disseminar a informação para a comunidade, né? E esse é sempre o melhor caminho, é um bom jeito de usar lá o Twitter, essa criação de conteúdo. E a localização do Brasil é uma das melhores do mundo, viu? Eu diria que a gente tem tranquilamente uma das melhores equipes de localização no geral, assim. A gente consegue, é difícil, é muito trabalho. A gente acaba, como player, a gente não tem essa noção, mas imagina pra você agora ter que olhar todas as páginas possíveis do FIFA. Cara, nem imagina. A gente vai pensar no menu normal, no Ultimate Team. Não, é você ir no carreira, é você ir na parte de transferência, é você ir na parte de ajuda, é você ir em todas as posições, é você testar se você trocar a posição do jogador, uma linha ali vai ficar desalinhada, é você colocar um nome escroto no nome do seu técnico para ver se o filtro tá funcionando. E tudo isso, são coisas que a gente não faz como jogador normal, mas a função do teste é exatamente tentar prever tudo que um jogador normal pode, de alguma forma, fazer para que ele possa entender tudo certinho. É difícil. E aí, na prática, é ficar jogando o jogo, mas com esse olhar crítico para ver o que você consegue pegar. Na prática é isso. Certos guidelines, certos guias a seguir de coisas que já deram problema antes ou são partes muito acessadas, então são partes que a gente tem que ficar mais de olho. Mas a gente tem sempre em todos os jogos tem o que o pessoal chama de sanity check, que é aquela é a checagem, irmão. Revira esse jogo de cabeça para baixo, clica no nome do jogador enquanto você tá segurando R1, L1, triângulo e bola ao mesmo tempo para ver se aparece foto da no meio do jogo. É porque o pessoal descobre umas coisas que nem esse bug novo do Squad Battles aí que tá tendo. Como que o cara entrou no desafio de habilidade? É impossível como alguém conseguiu. Você perguntar pra 1000 pessoas que testaram esse jogo, não na parte... porque aí vai ser entrar na parte de gameplay e é um outro time, não necessariamente localization, que acontece em todas as línguas. Mas eu tenho certeza pra você que nenhuma pessoa em nenhum momento teve a ideia de entrar nos jogos de habilidade, sair no meio, voltar, entrar no Squad Battles. São muitas variáveis aí no meio, mano. E além do mais, tem que fazer isso a primeira vez e perceber que deu certo e fazer de novo. De doido mesmo. De doido. Cara, a gente, como você falou, a gente vai ter muita coisa nova, muita feature nova e muita coisa que vai mudar o método. Uma dessas coisas é a relação do Division Rivals e da WL. Primeiro, eu queria que você desse um resuminho do que vai mudar no Division pra gente. Então, velho, desde esse FIFA, na verdade, a EA já aparenta estar muito focada no engajamento dentro do FIFA.
É para isso que a gente teve essa ideia, a gente teve esse negócio no FIFA rolando do Preview Pack, que mudou o comportamento do jogador, porque antes de qualquer coisa, o Ultimate Team também é um experimento social, então se você muda alguma coisa, você tem que ver como que as pessoas reagem, e eles usam muito bem esse fim de FIFA para testar certas coisas. O Preview Pack, na minha opinião, foi um sucesso. Eu não sei se eles vão continuar no 22, porque ninguém tem essa informação e deve ser divulgado mais pra frente. Mas eu imaginaria que sim, porque eles mudaram o comportamento do jogador de FIFA de um ponto que bate o horário do conteúdo, o pessoal vai pra loja, não vai mais pro DME. E era uma coisa que era padrão há alguns anos, tipo, no meu caso aqui é 7 da noite, mas no Brasil acho que é 2 da tarde, né? Isso, Deu 2 da tarde, vai nos objetivos, olha, vai nos DMEs, olha, e depois você olha qualquer coisa. Agora, 2 da tarde, vai lá ver se tem um Ultimate Pack pra você fazer preview. E você pode tirar qualquer coisa ou pode não tirar nada. Depois você olha qualquer coisa. Então teve muita mudança, eles estão muito focados no engajamento. O Futs mostrou muito isso com votação, com muitos objetivos de vitória, que é um negócio que eu sempre fui muito fã de que acontecesse. Você ser premiado apenas por jogar o jogo. Você não tenha necessariamente e só completar o objetivo, tipo, ter que fazer 150 gols com a perna ruim com um jogador iraniano que joga na segunda divisão inglesa. Jogar o Weekend League com prata, por exemplo, ninguém imaginou isso. FIFA 17 tinha isso, não sei se tu lembra. FIFA 17 tinha Mas acho que eram 3 pratas, né? 3 ou 4 pratas. Não, na verdade o FIFA 17 tinha umas semanas que era assim. Tinha aquele mata-mata pra se classificar, que às vezes ele já era dessa forma, tipo, você tinha que jogar com o time prata, um exemplo. Mas as WLs daquele FIFA era assim, impactava muito o mercado, porque você ficava sabendo, assim, por exemplo, numa quarta-feira que a WL ia ser jogada na sexta, ia ser só do time da La Liga. Aí você tinha que refazer seu time todinho da La Liga. Acho que eu lembro disso. Acho que eu lembro disso, inclusive, se eu não me engano, quando isso foi sair, eu acho que saiu aquele DMS sensacional do Suárez 94. Eu passei aproximadamente 5 horas completando aquele DME, porque era um absurdo na época você ter 20 times pra você poder completar um jogador. E eu usei esse Suárez nessa Weekend League da La Liga, de verdade, não lembrava que era assim não. Mas eu pessoalmente sou muito fã disso, de que você possa, que existam os objetivos específicos, pra se o cara quiser fazer 150 gols com a perna ruim do jogador iraniano da segunda divisão inglesa, que ele possa. Mas que se eu não quiser fazer e eu só quiser jogar, eu ganho um packzinho de 5k se eu ganhar 10 partidas. Um packzinho de 7,5 se eu ganhar 15. Um packzinho de 50 se eu ganhar 100. Um packzinho de 125 se eu ganhar 200. E por mim, tipo, é uma coisa que eu vejo muito no NBA também, que você ganha coisas. Tem objetivos que lançam no início do jogo que você só vai completar esse objetivo no fim do jogo. Que lá tem, tipo, coletar X mil cartas. Da EA ou tu tá falando da 2K? Do 2K. Do 2K do modo My Team deles. Tem um negócio lá que você tem uma carta muito absurda, se não me engano, esse ano é do Tatum, do Boston. Você tem que coletar, tipo, 5.000 cartas. Só que quando o jogo lança, não existem 5.000 cartas. O objetivo tá ali pra você completar mais pra frente quando você juntar essa quantidade toda de cartas. Então eu sou muito a favor, tendo o FIFA, tipo, lançar o FIFA 10, 20, 30, 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000 vitórias. E aí, sei lá, velho, 3.000 vitórias é um player pick de Icon pro maluco. Porque, tipo, ninguém vai completar essas 3.000 vitórias na primeira semana. Quer dizer, talvez uma pessoa até ali, a gente sabe que tem uns malucos, né? Mas esse é outro ponto que eu vou até me lembrar depois de te comentar, que esse equilíbrio dentro do Ultimate Team é um negócio muito difícil, velho. É muito difícil de mensurar, porque um deslize e você quebra o jogo pelo ano todo. E aí a pergunta do Rivals, como eles estão muito focados em engajamento, e eles estão mostrando isso nesse fim de jogo, eles estão migrando aparentemente o modo principal do Ultimate Team da Weekend League, que é um modo um engajamento falso, mais ou menos, que as pessoas têm que jogar muitos jogos em pouco tempo. Então eles não necessariamente estão querendo engajar com o jogo, eles estão com uma obrigação de jogar o jogo. Pro Rivals, que você tem uma semana inteira e você vai aos poucos sendo premiado se você atingir certos objetivos. Tipo, sei lá, jogou 20 partidas de Rivals na semana, você vai garantir uma premiação com
Um jogador de 4 garantido, tá ligado? Coisa assim. Tem Então infinidade dá pra gente esperar que o modo principal dessa vez seja o Rivals. Velho, é o que eles estão mostrando. Com essa mudança do Rivals, com algumas correções muito importantes que eu vejo no Rivals. E na última sexta-feira agora teve a live do Top Beans, que é uma live inclusive muito boa. Quem fala inglês eu recomendo que a galera assista demais, porque eles explicam muita coisa. Nem sempre sai no Deep Dive da EA. Como, por exemplo, no Top Beans, se eu não me engano, teve uma pergunta de um gringo que o pessoal da EA respondeu que não tem mais Top 200 na Weekend League. Então, tipo, é uma coisa que não saiu no Deep Dive, é uma coisa que não saiu em nenhuma coisa oficial, mas é uma coisa que eles estão tratando isso como oficial. Eu não lembro agora quem foi que respondeu, mas tem um clipezinho do cara respondendo. E não tem no Top 200 na Weekend League? Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Se não há Top 200 na Weekend League, se for seguir essa linha de raciocínio, não haverá mais Qualify? Então, é isso que tem que ver como que vai funcionar. Eu, pessoalmente, acho que a gente ainda vai ter um dia oficial de revelação das coisas da EA. Não só do competitivo, mas todas as coisas que faltaram. Quantos jogos vão ser na Weekend League, como que vai funcionar a divisão Elite do Rivals, como que... Ih, acho que ele caiu. O Vitor caiu? Ele caiu, mas já vai... Pode continuar a explicação. Tá aí de boa. Eu ainda acho que vai ter quase um chá revelação do FUT. A gente vai ter muita coisa aparecendo ainda. Porque sobre o Qualify especificamente, se eu não estiver muito enganado, no Deep Dive deles sobre o FUT, eles citaram alguma coisa sobre a divisão Elite, que é a parte que te classifica para os campeonatos. Isso, pro Global Series, isso. Então, eu acho, vendo isso, sem nenhuma informação, eu imagino que o verificado da Weekend League acabou. Aqui não tem mais top 100, etc. E aí vai ser a base, como qualquer... É meio complicado até falar isso aqui. Como qualquer jogo com esporte do mundo, é um modo ranqueado, não um modo de jogos limitados. Mas aí eu tenho 2 perguntas pra fazer e tu fica tranquilo caso alguma das duas tu não consiga responder ou não poder responder, tá? Porque temos isso também. Vai pra edição, o João resolve. A primeira se o Rivals for o modelo ali da divisão de Elite pra você pontuar pro Global Series, que é o que já indica, que é o que a gente já tem como informação, como é que vai ser para liberar o modo competitivo no jogo, já que não vai ter mais o passo para verificar para automaticamente você liberar o modo competitivo? E segundo, por estar fixado nisso hoje o Rivals, eu sei que essa informação ela não é oficial, mas é aquilo que tumultua no meio de todo mundo, do competitivo ser unificado na plataforma do PlayStation. Será que isso é um dos motivos por querer colocar todo mundo junto no mesmo balaio aí? Então, acho que não tem nada aí que eu não possa falar. Essa informação do PlayStation, na verdade, eu nem sei de onde que surgiu, mas obviamente não tem nada oficial ainda, nem que sim, nem que não. A gente realmente não sabe. Por isso que eu acho que vai ter, nem que eu acho que vai ter, vai ter que ter um dia de revelação do FUT. Tem certas coisas que a gente não sabe ainda. Até para as equipes se prepararem, porque tem a questão de serem duplas e que não sei o que e tal. Até a parte de conteúdo. A gente não sabe quem são os icons do jogo ainda. Isso. A gente não sabe. Não sei se a gente já sabe todos os heroes, acho que não, né? A gente sabe alguns, né? Os heroes a gente já sabe todos. Mais, né? Não, o heroes a gente já sabe todos. Eu não sei se eles vão soltar mais. Mas o heroes a gente já sabe todos. Então, mas por exemplo, ninguém falou nada sobre Icon ainda, ninguém falou sobre quantidade de jogos numa possível Weekend League, ninguém citou coisas específicas sobre premiação, então eu imagino que a gente vai ter que ter um dia extra aí pra explicar essas coisas. Sobre a pergunta do Rivals, que eu esqueci, vou falar pra você que eu esqueci a primeira pergunta. Pra liberar o modo competitivo do jogo, já que seria tudo pela divisão de Elite ali. Velho, pelo que eu li no Deep Dive, quando você sobe pra divisão Elite, durante a temporada, já que o Rivals vai ter um negocinho de temporada agora, você não pode ser rebaixado. Pelo que eu li ali. Então, eu imagino, pelo menos, que para você liberar esse modo verificado, como a divisão Elite vai ter skill rating, como tem no 21, deve ter se você atingir X de skill rating nessa temporada, você verifica.
ou se você atingir X de skill rate nessa temporada, Você você libera o talvez modo. verifique para a próxima. Você libera o modo para a próxima temporada. Pode ser uma coisa que você não verifique Certo. sempre, Uhum. mas que tipo, você tem que se manter bem no jogo, entendeu? Inclusive é uma das críticas que eu sempre tive ao verificado, porque eu posso colocar 50 mil reais de FIFA Point na primeira Weekend League, ser um jogador Elite, mais ou menos, Elite 2, chegar com um time absurdo, verificar na primeira semana e nunca mais pegar 27 na minha vida que eu vou jogar todos os qualifies. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que o jogo é muito dinâmico, o jogo muda muito. Você tem gente que começou o jogo muito bem e depois despencou muito. Você tem gente que não começou o jogo bem e agora tá voando. Eu sou muito a favor de que, obviamente, caso os qualifiers se mantenham do mesmo jeito que são, tipo uma vez por mês, etc., e tipo, no mês anterior o cara tivesse feito pelo menos um 27. No caso da Weekend League antiga, sabe? Tipo, pra você jogar o Qualify de janeiro, você vai ter que ter feito alguma vez 27 em dezembro. Pra você jogar o Qualify de março, você vai ter que ter feito alguma vez 27 no de fevereiro. Eu sou muito a favor disso. Eu também sou muito a favor disso, eu acho muito justo. Eles, Porque Eles- você premia a consistência, tá ligado? sim, eles tentam fazer isso porque eles dão ponto, né? Tipo, você pegar 30-0 no mês, você ganha 30 pontos no ranking do Global Series. Mas mesmo assim, eu também acho que é exatamente isso que você falou. É muito difícil pra eu, que sou manager e coach de uma equipe, fazer os meninos jogarem a WL, sendo que chega uma hora que não tem por que eles jogarem, sabe? E aí é interessante é interessante você fazer assim, ó. Tipo, se você não continuar jogando o jogo no Rivals, você vai cair da divisão Elite e você simplesmente vai parar de somar ponto no Global Series. Então você faz a pessoa ser constante. Eu acho que premiar a consistência é o primeiro passo pra você ter um esporte de alto nível, porque pro cara classificar pro Major no CS, ele tem que manter uma consistência durante os campeonatos de classificação. Se ele só ganhar um campeonato no início e ficar em último no resto, ele despenca. E aí a gente hoje no FIFA, a gente tem um modo de verificação... Eu não acho o modo de verificação ruim, porque 27 é difícil de você conseguir. Eles limitaram o tempo pra até ali o fim de dezembro. Faz algum sentido também, na minha opinião. É que você só tem que conseguir isso uma vez. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que você premiar a consistência é muito bom e eles vão ter mais possibilidades de fazer isso dentro do draft, dentro do Rivals. Eu vou citar um exemplo, assim, do que ocorre no competitivo do Xbox, né, no qual eu fiz parte, né. É tipo, eu lembro do time do Rampasso, no começo desse FIFA 21, que ele deu a sorte num speczinho, ele tava com um time muito absurdo, ele já tinha Cristiano Ronaldo, uns caras bem bons assim. E o Rampasso, como todo mundo sabe, ele foi muito bem no primeiro, no Qualify 1 e no Qualify 2, chegando na final. E no decorrer da temporada ele deu uma estagnadazinha ali e chegou, obviamente, aos playoffs, mas ele não conseguiu manter a regularidade que ele manteve no Qualify 1, no Qualify 2, nos outros torneios. Em compensação, outras pessoas que não tinham um time tão bom quanto o Rampasso naquela situação decolou. O caso do Cliver que apareceu, o caso do Baldo que apareceu, o próprio caso do... Exato. O caso do Rezende é um caso à parte. O Rezende tinha um time muito absurdo no Qualify 1, Qualify 2, mas ele demorou muito para pegar a mecânica do jogo. O jogo mudou com as atualizações. E assim, porque assim, o jogo mudou tanto que quando casou pra uma atualização depois da pedalada ali, que o jogo ficou um pouco mais lento e não tão veloz, aí casou com a gameplay do Rezende, pum, decolou, tá ligado? Aí assim... Rezende é um dos caras mais... Eu concordo. É um dos caras mais mecanicamente habilidosos que eu já vi na minha vida, velho. O cara é um absurdo. Pra mim ele é um dos melhores que eu já vi, assim, que eu já tive o prazer de enfrentar. Sim, é absurdo. Eu conheço ele há algum tempo, já troquei muita ideia com ele. Além de ser um cara muito gente fina, ele é um cara realmente muito diferenciado da média do cara. Porque tem muita gente que depende muito do meta. E, tipo, como você falou, a gameplay casou com o negócio dele e ele voou. Só que com um pouquinho mais de tempo mesmo, sem casar, ele ia se adaptar naquilo ali. E ele ia disparar muito bem, tá ligado? Então esse negócio eu concordo contigo em relação à consistência. Eu acho que não devia ser você fazer 27 vitórias e foda-se. Você já se verificou. Deveria manter todo mês. Pelo menos uma WL no mês você vai ter que fazer 27. E é isso. Porque você garante um corte ali de habilidade. Você garante sempre que só os melhores vão jogar aquilo. Né? E abre espaço para pessoas novas, de certa forma, também. Sim, quando e você a gente sabe que é tudo momento, né?
Sim, demais. Quando você não faz esse corte da consistência, você cria muitos... você cria muitos reis de uma Weekend League, sabe? Muita gente que são bons jogadores, tem uma boa média, fazendo 23, 24, 23, 24, aí 25, que em uma semana acabou casando um matchmake bom, ou ele acabou dando sorte no resultado X, ele consegue 1,27, mas ele ainda não tá no nível do competitivo, e ele vai estar jogando contra o mesmo cara que faz 30-0 toda semana. Exatamente. Então você pega hoje, por exemplo, eu não joguei nenhum Qualify na Europa esse ano, por opção própria, eu verifiquei na primeira semana, mas não joguei nenhum Qualify por opção própria. Se eu não me engano, pro segundo Qualify tinham mais de 2.850 jogadores verificados na Europa. Então, tipo... É impossível você ter num continente só 2.850 pessoas que tenham plenas condições de chegar no Mundial. Porque senão você não tá... Eu não sei nem explicar isso, sabe? Tipo, você tem ali 700 pessoas que tem nível pra chegar no Mundial. Você tem muita gente ali que conseguiu uma Weekend League muito boa, 2 Weekend Leagues muito boas. Por terem conseguido, merecem o acesso totalmente. Mas é meio complicado, na minha opinião, você pegar esse cara e você colocar pra disputar contra o Tex, contra o Dossari, contra o Rezende, contra o Zezinho. Eu não vejo, por exemplo, as comparações acabam sendo, às vezes, muito esdrúxulas, mas eu não vejo, por exemplo, um cara que acerta 5 headshots numa partida disputar contra o Fallen, tá ligado? Sim. Mas aí na Europa rola uma parada que você tem que pegar um 30-0 pra jogar o Qualify, não é? Porque tem tanta gente. Eu lembro que no começo da temporada... Sim, se limitou muito. Se você não conseguisse pelo menos 28, se eu não me engano, mesmo verificado, você não entrava no ranking porque eles limitaram, tipo, pra acho que 1.200 e poucos jogadores. E ainda é um absurdo de número. Que a América do Sul tem o quê? 250, 280, por aí? Esse ano teve mais de 300 no Play, mas passa de... então subiu um pouco mais, mas... Então, ainda é muito puxado, porque o cara ainda tem que jogar o Weekend League no fim de semana. Mas com 1.200, cresceu tanto que eles tiveram que dividir o Qualify em 4. Que são, se não me engano, são 4 Qualifies de 256 pessoas. E aí os melhores desse Qualify se enfrentam num outro torneio para poder realmente ser o Qualify. E se você fizesse esse corte da consistência aí, você tirava uns 40% dessa galera tranquilamente, eu diria. Você baixava de 2.000 e tanto para uns 1.500, 1.300 talvez até. Velho, tu considera o competitivo na Europa hoje o melhor de todos os continentes ou você acha que a América do Sul é páreo? Velho, é difícil falar. Muita gente me pergunta isso pelo fato de eu ter jogado no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E joguei nos 3 continentes, cheguei a pegar Elite 1 nos 3 continentes. E eu diria que, na minha opinião, pelo menos, o nível europeu, o alto nível europeu e o alto nível sul-americano são iguais, na minha opinião. Olha, o norte-americano está se desenvolvendo muito alto, muito rápido, porque eles não são um pessoal que tem tanta cultura assim do futebol ainda. Tem muito americano surgindo agora no FIFA. E eles estão chegando num palio muito bom. Tem Oh meu Deus, esqueci o nome do brasileiro que joga nos Estados Unidos. O GN. GN. Fugiu o nome pra caramba agora, gente fina pra caramba. GN joga num nível absurdo nos Estados Unidos. E teria, na minha opinião, um nível pra disputar em qualquer continente, pra classificar com certa tranquilidade, e ele tá lá. E não é sempre que ele ganha tudo, tem uma galera boa lá também. Sim. Mas como na Europa tem muito mais player, e a Weekend League não tem um sistema muito bem pré-definido de confronto, eu acho que tem muito verificado na Europa, que acaba pegando um verificado uma semana, porque acabou enfrentando uma galera um pouco abaixo, porque tem muito player. É a mesma coisa da briga eterna do PS4 e Xbox. Tem menos players no Xbox, tem mais players no PS4. O alto nível dos dois é mais ou menos parecido, só que no Xbox os caras se enfrentam muito mais, então o pessoal é muito mais desafiador, eu diria, você pegar um verificado no Xbox, porque você acaba enfrentando mais pessoas de alto nível.
Aqui no Xbox, a gente, por exemplo, passou do 17 ali, você vai enfrentar 5, 6 pro player, tá ligado? No PS... eu nunca joguei no PlayStation, sempre fui do Xbox. Eu comprei recentemente o PlayStation 5 e vou passar a jogar agora no 22. Então eu não faço ideia de como é que vai ser, embora que todo mundo agora... Embora que todo mundo... música, né? Embora que agora não dá mais pra usar como parâmetro, porque todo mundo, de certa forma, tá migrando pro PlayStation, então, de certa forma, agora vai ser muito mais gente ainda. Vai juntar os casuais com todos os pros, possivelmente. E eu não sei como é que vai ficar o matchmaking aí. Eu não faço ideia como é que vai ficar o matchmaking. Aquela música que fez sucesso, você trocou o Xbox pelo PS4, evoluiu, né? Não, Não. Não. Brincadeira. Eu fiz essa troca por conta do boato, e porque todo mundo foi, e porque eu acho que é uma coisa que de fato vai ser quente. Mas eu assim. sempre joguei no PS5. Eu quero ver como é que vai ficar esse. Mas se fosse por opção, eu jogaria no Xbox. Eu acho o controle do Xbox melhor pro jogo, enfim, sérias outras coisas assim. Prefiro Xbox. Tem que ver. Eu vou esperar realmente pra ver, tipo, um anúncio oficial se vai ou não. Mas caso aconteça, tem muita gente perguntando isso. Caso aconteça, o nível do PS5 vai subir muito, porque é aquela coisa, todo mundo vai migrar. Vai ser o Xbox do FIFA 16, mais ou menos, 17. Quando não tinha Legend no, Xbox, no PS4. Você tinha muita gente no Xbox pra jogar com Legend, e você tinha uma galera muito boa também no PS4, mas que aqueles que um ou outro não queria migrar, e aí chegava no Mundial, esses caras não estavam acostumados a jogar com Legend, o cara do Xbox estava acostumado a jogar com Legend, o pessoal do Xbox voava. E eu acho que tem potencial pra acontecer a mesma coisa, caso isso aconteça. A única coisa que eu não sei é uma coisa que eu não sei que tu concorda comigo, tu também é do competitivo, mas eu noto uma diferença gritante do jogador do Xbox para o do PlayStation em questão de estilo de jogo. O do PlayStation ele toca mais a bola, ele cadencia mais, embora que esse seja meu estilo de jogo, que é diferente um pouquinho da galera, da grande maioria do Xbox. A galera do Xbox ela é direta, pô, é aquele jogo tipo full ataque o tempo todo, vertical, sabe? Né? Exato, triangulação, pro triângulo aqui, o jogo é todo vertical, todo afundando pro ataque. Eu joguei um total de 8 partidas de FIFA no Xbox na minha vida. Foram as 8 partidas do Campeonato Baiano que eu ganhei. E só. Nunca toquei no Xbox fora isso, então tipo, não acompanho de verdade pra ver. Eu noto tipo, vendo os torneios assim, sabe? Quando eu olho pros torneios, eu paro pra olhar a gameplay, eu vejo muita diferença. Podem ser N fatores aí. Costume de gameplay, estilo do controle também, que anatomicamente favorece uma coisa ou outra. Tem bastante fator aí. Eu tô animado pra ver o que vai acontecer. Porque eu também acho que se confirmar que não vai ser no PS5, vai ter uma debandada do pessoal que comprou o PS5 no susto. Eu vejo essa galera vendendo o PS5 pra poder até fazer uma grana, porque o PS5 é mais caro do que o Xbox. Sim. Opinião pessoal, eu não vejo isso muito acontecendo, porque seria um tiro no pé muito grande, na minha opinião, do FIFA, você limitar a um negocinho só, um console só, tendo em vista que a EA continua tendo parcerias fortes com a Microsoft. Eles acabaram de incluir a EA Play no Game não Pass. Nada na Xbox. Game Pass, né? Game Pass, Acabaram de incluir a EA Play no Game Pass. Então, tipo, do ponto de vista mercadológico, eu não sei como é que isso ficaria. Claro, eu não sou expert de economia dos caras, os caras estão ganhando $1 milhão por alguma razão, né? O que falam, o que correm as más línguas, mas lembrando, é boato e nada que eu vou falar aqui é oficial, só pra quem tá vendo a gente entender isso. O boato que rola é que houve uma reunião envolvendo alguns pro players e alguns CEOs de equipe no Brasil, onde nessa reunião um funcionário da EA, provavelmente algum gerente, algum manager de importância que traz esse tipo de palavra de lá pra cá, que não é usado, também pode ser usado, enfim, não sei, é boato, que ele veio com o papo de que o que as pessoas achariam caso o competitivo fosse unificado na plataforma do PlayStation. Pronto, só bastou isso, que aí apareceram, o boato, enfim, o Twitter tomou essa proporção enorme. Eu que faço parte da equipe, obviamente, essa equipe não fez parte da reunião, que é a Tuzi. Bombou muita informação na Tuzi no mesmo dia dessa reunião lá, então todo mundo ficou em choque.
E aí quando você vê um Spider-Kung comprar o console, o Rezende comprar o console, o Vini Leiva comprar o console, você começa a pensar, ih, tá, tem alguma coisa aí. Assim como no mercado do FIFA, o Panic Sell e o Panic Buy na vida real também existe, né? Exato. Então, é aquela Só que coisa. assim, boato ou não, 2 existe... dias atrás, teve um negócio existe- do R9 aí que falaram que ia ter isso, é. conseguiu. Alô, Não saiu Fute Arcade, Arcade. pô. Alô, Aquela Fute coisa. Arcade. Alô, Fute Arcade, mandou mal. Foda, tamo Mas até assim, o falam... momento tipo, não tem nada É oficial, boato. então realmente É boato boato. total. Mas falam que a Sony tá colocando uma grana pesada em investimento nos torneios. E além desse papo, analisando friamente mesmo, Over, eu acho que seria uma parada boa. Porque iria unificar todos os pros no mesmo local. E eu acho que seria uma competição mais leal, tá entendendo? Todo mundo no mesmo canto. Pra ser E 200% sincero, eu Pode acho falar. que a melhor forma deles fazerem isso era se eles fizessem isso, tipo, cada um se classifica na sua plataforma e nos campeonatos mundiais as pessoas disputam no computador. É. E aí você agrega isso junto os jogadores do PC. Porque o costume do controle você vai pegar normal no computador, não tem delay. Você O coloca uma jogo é mais terceira. O jogo no computador é mais É, um rápido. pouco mais rápido, verdade, verdade. Mas aí é o costume, né? Tipo, todos os grandes. Os grandes esportes são jogados no PC, né? Você não tem. Tirando pouquíssimas exceções, eu diria, acho que tudo é no PC ou mobile, né? Isso. Perfeito. Não é PC, talvez só Free Fire e. Acho que só. Talvez. Eu não sei te responder, porque meu mundo no esportes ele se limita a também não. FIFA. Tem o Wide Rift também. São poucos. Eu gostaria de ver a inclusão do PC também, porque acaba sendo um mercado grande também, né? Porque o PC, de certa forma, virou não, é plataforma teste da EA no jogo, de certa forma. A gente tá conversando sobre mercado real, e agora eu lembrei que, pensando no mercado dentro do jogo, a gente vai ter muitas mudanças também. Acho que vai ser uma nova parte de descoberta de como o mercado vai funcionar dentro do Ultimate Team, porque agora a gente não vai ter mais um dia certo para premiação, né? A pessoa vai lá, completa a tarefa e ganha a premiação quando ela conseguir. Além disso, a gente está conversando sobre essas mudanças de console. A gente vai precisar ver o volume de players em cada console, e isso acaba mudando o mercado também. Dá para a gente imaginar mais ou menos como vai ser o mercado ou está totalmente no escuro? Olha, vai ser uma mudança grande de início, isso com certeza. Da mesma forma que a inserção das recompensas semanais foi uma mudança muito grande, criou padrões no mercado, que antes do FIFA 17 o mercado era estável o tempo inteiro, você tinha picos específicos de premiação, de promoção, etc. Eles instauraram que quinta-feira é o dia da premiação, é esse dia que vai bombar de pack, é esse dia que a galera vai montar time e vai subir o mercado. No 22, pelo que eles falaram, a premiação da Weekend League não é mais na quinta. A do Rivals continua, segundo eles. E se a gente levar em consideração que, ao que tudo indica, o Rivals vai ser o modo de jogo que eles vão focar mais, eu imagino que a gente também tem uma migração de premiações diferentes para fazer com que o Rivals tenha premiações melhores que a Weekend League. Pelo menos essa é a expectativa. Porque se eles estão colocando a galera para jogar mais Rivals, não faria sentido, do ponto de vista mercadológico do jogo, você colocar as melhores premiações na Weekend League. Sim. Porque não é mais... seria equivalente agora às melhores premiações do jogo serem no Squad Battles. É um modo secundário do jogo hoje, para a parte competitiva de premiação. Então eu acho que vai ter uma alteração sim. As pessoas vão receber seus packs na hora, isso muda bastante. Acredito que ainda tenhamos muitos padrões no jogo, por conta da premiação do Rivals. E mesmo as pessoas terminando, porque pelo que eu vi, eu li no Deep Dive falando que
Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é assim, se você terminar os seus jogos, você recebe a premiação, e se você não terminar, quando acabar o Weekend League, você recebe, né? Isso. Então, eu ainda acho que vai ter muita gente que não vai conseguir terminar os jogos, independente de quantos jogos venham a ser divulgados. O jogador médio ali, o jogador casual, nem sempre vai ter tanto tempo pra jogar assim. Falam de 20 ou 21 jogos, é o que falam. Eu li bastante coisas diferentes. Já li 20, já li 10, já li 15, e realmente tem que ver o número oficial pra ver como é que vai ser. Mas, levando em consideração que muita gente não vai terminar, assim como muita gente não termina agora, a gente pode ter um mercado muito forte no domingo de noite, barra madrugada, que é quando a Weekend League acaba, em tese, que agora não é nem mais Weekend League, né? Foot Champions Finals. Aquilo ali vai ser uma mini premiação, como acontece hoje no Squad Battles. Você tem um fluxo de mercado grande para as coisas mais baixas no Squad Battles. Isso. E a gente pode passar a ter um fluxo um pouco maior no domingo por conta dessa premiação, mas eu acho que pro mercado isso vai ser muito bom, velho. Porque o fato de a gente ter o Rivals ativo a semana toda e você ter premiações espaçadas, não só focadas em um dia só, você torna o mercado ativo o tempo inteiro e você tem coisa pra ser feita durante a semana. Porque hoje eu termino a Weekend League, eu já joguei os 30 partidas de Rivals por conta da Weekend League. Então, tipo, minha semana morreu no FIFA. Acabou. Não tem por que jogar Rivals. A não ser que vocês tenham um problema, tipo eu, que você chega até 2.600 pontos de Rivals, sabe? Mas você não tem por que jogar Rivals. E aí, tipo... se eu não me engano, eu tenho no top 15... Pior que eu tenho esse probleminha aí também. Eu também. Meu recorde foi 60 partidas numa. Então, eu acho que o meu foi por aí também. Acabou que eu tava... Como chega muito jogador novo, eu sempre queria testar os caras. E a ansiedade não deixava eu esperar as lives de quinta a domingo pra poder fazer na Weekend League. Vamos jogar umas 4... Vamos jogar umas partidinhas com o Neymar aqui. Vamos jogar umas partidinhas com o Ronaldo aqui. O problema é que essas 4 terminam sendo 8. Pois é. É verdade. Assim, como o trader, eu acho que o que vai impactar no mercado, Over, é assim, eu acho que o flip diário ele vai vir muito forte nesse FIFA. Tipo, muito forte mesmo. Sabe aquele flip de você pegar num horário específico e você vender num outro horário específico no mesmo dia ou na virada de um dia pro outro. Sabe? Você pega packs abertos. Os packs serão abertos mais vezes quando a Europa estiver acordada. Isso muda demais. Então, por exemplo, você vai ter coisas que de manhã no Brasil vão estar muito mais caras, porque a Europa tá ali umas 9, 10 da manhã, mais ou menos. E aí isso é um acréscimo. E aí quando a Europa for dormir, o mercado dá uma morrida e você consegue às vezes encontrar umas coisas mais baratas. O free diário vai ser muito bom. Prevejo uma injeção de coins muito grande por conta desse sistema de premiação que te premia até o tempo todo constante. Certo? Ver se isso vai ser negociado. Não tenho certeza ainda, né? Pois é, mas só que às vezes você tira aquele jogador específico, saiu em uma quantidade de pack e não compra no mercado, a carta cai. Então assim, tem que ficar atento a essas coisas. E uma coisa que eu achei super interessante e que foi uma mudança radical para nós traders no FIFA 21 é aquela inclusão do MD5 para você saber qual divisão você ia ter no 21, que teve uma injeção muito grande de coins no começo do jogo e fez com que o mercado ficasse maluco, e a gente nunca tinha visto isso. E nesse 22 não vai ter isso, vai começar todo mundo na 10ª. E aquele negócio, então, né? Primeiro jogo com o Zezinho da ladeira e o segundo jogo com o Zezinho. Vai ser um ano bastante interessante para isso aí. Eu acho que talvez o impacto não seja tão grande quanto a gente esteja pensando dessa redução das coins, porque o pessoal vai receber os FIFA Points, né? Da versão Ultimate. Isso pode pesar um pouco também. Não acho que vai ser a mesma coisa das coins, acho que vai ser mais baixo, porque com 4.600 FIFA Points eu não faria 70 mil coins, como eu fiz, 80 mil coins, como eu fiz classificando para a segunda divisão. Tá ligado? Tipo, a injeção de coins no início matou o mercado de meta ouro baixo. Llorente, Diego Carlos, Militão, etc. Eram caras que ficariam caros durante quase um mês, ficaram caros durante 2 semanas. 5 horas. Nem até WL. No máximo 2 semanas, assim. Acreditável, tipo, eu tinha compras. Eu fiz bastante compras no início do time e
Por eu colocar um pouco de FIFA Point no início, eu jogar muito draft no início, eu acabo fazendo muitas coisas. Então, normalmente, eu compro a galera um pouco mais cara antes do jogador médio. Eu faço isso também. Então, e eu normalmente espero um pouco, eu esperava um pouco pra comprar, porque o boom das cartas caras era um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais demorado. Só que esse FIFA, como todo mundo ganhou coins tão cedo, tipo, eu juntava X milhões e aí eu montava o time todo. Esse FIFA, como todo mundo juntou tantas coins tão cedo, quando eu conseguia X coins pra comprar um jogador, eu já comprava no mercado, porque no dia seguinte ele tava 20% mais caro. E os caras de overall mais alto, tipo Varane, Mendy, Mané, por exemplo. Eu comprei um Neymar, eu lembro que eu comprei um Neymar, foi tipo... Ganhei um cara top no draft, que me deu tipo 200k, que era o que eu precisava pra comprar o Neymar. Eu comprei o Neymar, deu 24 horas, o Neymar tava tipo 100 mil coins mais caro. Eu fiz um trade insano Eu fiz um trade insano no começo do jogo com o Varane, cara. Eu vi o Varane ali por 80 mil, tem alguma coisa muito errada aqui, velho. Aí eu peguei dois, no outro dele tava 120, eu vendi, já botei 80 tirando 5% de lucro no bolso. Aí eu comecei a injetar coins eu sempre coloco na faixa, acho que uns... Esse ano eu botei 12 mil FIFA Points, mas porque eu tava na época ainda pelo competitivo. Esse ano eu vou zerado, né? Eu só vou com os 4.600 lá do Ultimate, seja o que Deus quiser. E o que acontece é o seguinte, eu peguei acho que uns 5 Varanes ali a 120, e na semana da WL ele tava custando 240, 260. Enfim, eu sempre faço isso. Inflação de mercado aí funciona da mesma maneira como o mercado real, é demanda e é oferta e demanda. Tem muito pra onde fugir disso, e se a galera tem muitas coins, as coins são menos valorizadas, então o preço inflaciona. É outra coisa padrão zona de mercado. Pra quem curte estatística, pra quem curte economia, isso é... O mercado do FIFA é um mercado de ações, né? É um mini mercado de ações, é um ecossistema que se retroalimenta com os próprios packs. Falei bonito agora. Vários padrões ali, igual é o mercado real. Dá pra colocar aquelas quotes em preto e branco, tá ligado? Tipo, um ecossistema que se retroalimenta. Você coloca aí e bota no currículo, pô. Over, você tava falando que você tem... que você fez a sua linha do tempo, vou chamar assim, de gameplay, para tentar se divertir mais também. A gente sabe que você gosta de testar muitas cartas, sempre em busca da diversão. E a gente até estava conversando antes aqui do episódio sobre as novidades do modo volta. E aí, para finalizar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que você achou, se você gosta do modo volta, porque particularmente eu gosto muito e eu acho que é bem legal você parar aquela loucura sempre de alta competição no Ultimate Team para jogar um modo divertido por pura diversão, como a gente tá vendo os modos de jogo que saíram, né? Saiu Foot Tênis, saiu Queimada. Eu particularmente estou enxergando um negócio bem divertido lá e eu queria ouvir de você. Velho, eu pessoalmente sou muito fã da ideia do modo volta, porque eu sempre fui muito fã do FIFA Street. Quando o FIFA Street tava bombando, acho que todo mundo jogou FIFA Street, né? Não tem difícil encontrar um cara que joga FIFA consistentemente que tenha jogado FIFA Street. E ele era muito bom exatamente por isso, porque tipo, não era competição, era você entrar, você mandar uns dribles aleatórios, dar um chutão e fazer um golaço. Era isso. O Volta foi lançado ano passado? Foi, né? Isso. Então, ele foi lançado ano passado. Eu acho que eles lançaram meio que pra, tipo, testar como é que vai ser a recepção da galera. E também porque muita gente pedia e clamava pelo modo que trouxesse FIFA Street de volta pro jogo, isso. Sim. Eu acho que eles testaram muita coisa, por exemplo, a parte que eles adicionaram personalidades no jogo eu achei sensacional. Então, tipo, tem gente que faz brincadeira. Tem gente que faz brincadeira com isso. Mas, pô, se eu quiser jogar com o Fred do Desimpedidos, eu consigo, tá ligado? Com a Anitta, pô. Isso eu acho muito massa. A Dua Lipa fazendo dupla com a Anitta. Então, tipo, você ter essa opção do volta, eu acho que é muito bom. Principalmente um jogo que acabou virando muito competitivo. Com o Ultimate Team bombando com Weekend League, com Rivals, com etc. Você tem uma opção ali pra você dar uma relaxada, pra você simplesmente abaixar a cadeira e você jogar Foot Tênis com seus amigos, você jogar Queimada, o pessoal de Salvador Baleado, inclusive, Paredão. Tem um dos modos
que ele vai ter esse lance de carregar a barrinha depois de um drible, simulando bem o FIFA Street. Algo que eu não consegui ver um vídeo completo disso, mas parece com aquele FIFA Street. Eu acho que eles não mandaram um vídeo disso no Deep Dive, mas eu li sobre isso. Você criar esse ambiente realmente fantasioso dentro do jogo para você relaxar, eu acho muito bom. E eles lançaram Volta no passado com novidades de teste, foram colocando coisa no meio do ano, personalidade, objetivos específicos, viram quais eram as necessidades do pessoal. Eu vi que o pessoal pediu muito, meio que um estilo de Pro Clubes que você pudesse juntar com os amigos e enfrentar outro time. Se não me engano, eles fizeram isso esse ano. Vai ter um multiplayer 4x4, né? Isso, eu vi isso aí também. Eles já estão adicionando, porque é aquela coisa, o modo, tipo, o FIFA, pelo fato de ser um negócio anual, em algum momento eles têm que testar, né? Sim. Então, tipo, eles lançaram no 20, testaram as coisas, tiraram o que deu errado, colocaram o que deu certo, adicionaram outros pedidos. A parte do é o Volta Arcade, que tem os minijogos, né? Isso. Eu acho que vai ser... Eu tenho certeza que em algum momento do FIFA, em alguma live minha, eu vou estar relaxando minha cabeça jogando Volta Arcade contra meus subs. Essa é a certeza absoluta. Até tá de bobeira e ficar chutando bola na parede para os caras não pegar. Você ter essa possibilidade, eu acho sensacional no jogo, velho. Sensacional. Parece uma pegada até meio Fall Guys. Eu tava vendo. Sim, exatamente. Se eu não me engano, é aleatório, né? Tipo, você tem vários minijogos e pode cair qualquer um. Acho que é alguma coisa assim. Isso. Então, tipo, talvez até o Fall Guys tenha sido base de inspiração pra esses caras também. Como um negócio de... deu certo pra caramba, porque a galera se diverte e você não fica jogando os mesmos minijogos o tempo todo. Sim. E aí você pode ter, tipo, toda a parte customizável do jogo, de camisa, personagem, etc. Pode ser incluído nesse modo. Um negocinho pra galera brincar. E pra quem realmente leva mais a sério, o modo online no estilo Pro Clubes 4x4. Eu sou totalmente a favor disso aí, velho. De verdade. Seja pro casual que vai poder chegar e jogar com um amigo online pra poder dar uma brincada, ou até mesmo pro tryhard que só quer entrar no FIFA um dia e não quer esquentar a cabeça tendo que entrar pra jogar um Rivals e enfrentando o maluco na 5-3-2 com um de amplitude e um de profundidade, segurando a bola e dando 300 lá, croqueta cancel. Acabou, inclusive. É verdade. E eu acho bem importante levantar outros modos do jogo, né? E aí eu estendo a pergunta pro VFOB e pro João. Acho que provavelmente, eu não sei se vocês já jogaram o Volta, o VFOB eu sei que não, né? Abriu o jogo. Mas esse é uma oportunidade de você, tipo, levantar um outro modo do jogo, sabe? Pra gente... Pra ser bem sincero, Vitão, modo de jogo do FIFA. Pra ser bem sincero, eu queria que a EA ela desse uma remodulada ou até uma, sei lá, inserisse coisas novas no Pro Clubes, que é um modo que eu gosto muito. Confesso que eu não conheci Pro Clubes até... Incrivelmente, eu não conheci Pro Clubes até esse ano. Porque eu sou um cara muito bitolado com tudo. Tipo, eu sou roqueiro, eu só escuto rock. Eu não consigo escutar forró, não consigo escutar sertanejo, sou muito assim. E com o FIFA não era diferente, eu só jogava o T. O T. Sim. Aí um amigo meu falou, não, eu já sabia como funcionava o Pro Clubes, e eu ficava, não, isso deve ser uma porcaria, e que não sei o que e tal. Aí ele, entra aí agora. Aí inseriu a minha cabeça, e inclusive foi o Danny Foot, o Danny da R10. Aí eu peguei, entrei, comecei a jogar um jogo lá com 11 caras no Discord, parecia que eu tava numa pelada, porra, só jogando FIFA, tá ligado? E eu, cara, sensacional isso aqui, me apaixonei pelo modo completamente. Aí foi quando eu comecei a jogar mais Pro Clubes e tal. Hoje eu tô até com um time de Pro Clubes, pô, time semi-profissional. Aí assim, cara, seria muito da hora se eles pudessem dar uma melhorada no Pro Clubes. Mas esse papo do volta a ter, pô, fute mesa, umas paradas assim, cara, isso vai ser muito legal, mano. Tá ligado? Isso é a cara da resenha, né? Essa é a cara da resenha, mano. Junta com os 3 amigos que eu treino. Imagina os caras lançam um futevôlei e colocam o Renato Gaúcho no jogo. Já era, pô. Futevôlei. É isso. Ô, João, Romário, pô. Romário no futevôlei. Alguma vez já? O Volta eu nunca joguei, mas o que o Fome tava falando do Pro Clubes, eu jogo todo o começo meio assim de dar uma morrida, eu volto pro Pro Clube.
Aí eu posto lá no Facebook procurando um time pra jogar, e como eu jogo todo ano, eu consigo arranjar. E ia ser da hora se esse 4x4 do Volta virasse mais ou menos igual o Pro Clubes. Eu acho que ia ser até um competitivo bacaninha, assim, pra brincar. Mas pra mim, tudo que eles adicionarem no jogo seja legal é válido. Mesmo eu não jogando, às vezes até pra fazer live é mais conteúdo. Até porque às vezes a gente não tem nada pra fazer no T, aí a gente sabe que se a gente sai do FIFA na live, cai muito. Então, tipo, você continuando no FIFA fazendo outra coisa talvez seja interessante, sabe? Então eu acho válido. E aquela ideia que a gente trocou alguns episódios atrás também, de ter uma visão mais macro da coisa, de lembrar que gente como a gente aqui que entra no Ultimate Team todo dia, 6 horas por dia, é a parte muito pequena de quem joga FIFA. Eles precisam criar conteúdo para todo mundo. O Clubes é um modo com bastante potencial. Eu comecei jogando muito com amigo, só pela resenha. E aí, ano passado? Acho que foi ano passado. Um amigo meu entrou num site chamado VFL, que é Virtual Football League. Acho que tem até no Brasil agora. Não, ainda tem. Você precisa colocar o seu nome no bid lá pra poder jogar até uns torneios, diga-se de passagem. Eles têm torneios, tipo, essa VFL, aqui lá na Alemanha pelo menos, eles têm uns torneios dentro da Europa que, tipo, eles organizam muitas pessoas em times reais. Então, por exemplo, eu sou o volante do Stuttgart. Toda sexta-feira eu vou enfrentar uma partida da Bundesliga, tá ligado? Tipo, eu jogo a partida, se meu time ganhar, 3 pontos na tabela. Quem terminar entre os 4 primeiros classifica pra Champions League contra os caras de outra liga. Então, tipo, tem um potencial muito grande em cima disso. Eu acho que, pelo menos eu imagino, não tem nem nenhuma coisa oficial pra falar isso, mas eu imagino que isso tá no espectro do futuro da EA, com certeza. Sim. Porque... Sim. Tipo, é o jogo mais engajado, o modo mais engajado do jogo, que você tá automaticamente colocando 22 pessoas dentro de um jogo. É um modo que você... É verdade que o Pro Clubes ele é maior do que o Ultimate Team em questão de jogadores pra jogar? Bem perto. Eu vi isso recentemente, não sei quem, e eu pensei, será que isso é verídico, cara? Não tem um número oficial pra te falar, mas... Se você entrar no Pro Clubes hoje, você encontra lá que tem, sei lá, 20 mil pessoas jogando no Play Now. E, tipo, ali não conta, se não me engano, ele não conta quem tá em partida de clube, mas, sei lá, triplica o número. Se for, dá 60 mil. Eu diria que tranquilamente o Ultimate Team deve ter umas 5 vezes mais por baixo, tipo, ao vivo, tá ligado? Eu imaginaria, pelo menos, ao redor do mundo. Mas eu tenho certeza que isso de alguma maneira tá no espectro da EA pro futuro, porque já existem certas competições de Pro Clubes acontecendo de maneira não oficial, e uma chancela oficial deles, ou até mesmo uma oficialização de um campeonato deles, pode ajudar muito o modo a se desenvolver. Antes de qualquer coisa, tipo, tem que existir de alguma maneira um retorno para a empresa, porque também a gente está falando de uma empresa privada que tem que pagar os funcionários, que tem que botar o jogo para rodar. Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que talvez evoluísse bastante o modo, e muitas pessoas provavelmente engajariam com isso, um passe de temporada, como existe em alguns outros jogos, como o COD, o próprio Fortnite, se não me engano, tem também a base nisso, que tipo... Sei lá, velho, que você desbloqueasse o cabelo do Fred Desimpedidos, aquele cabelo... Sim. Porque aquela coisa, acaba que cosmético virou a moeda dos jogos, né? Com Fortnite, com COD, com tudo. Pô, tipo, tatuagem especial que você possa ou comprar ou conquistar se você atingir X coisas. E algumas mudanças, eles lançaram o Deep Dive do Pro Clubes já, né? Não sei dizer. Eu acho... Cara, não lembro, deixa eu dar uma pesquisada. Eu lembro que eu li 2, não lembro se um era do Pro. Vou pesquisar aqui também pra saber exatamente o que eu posso falar, né? Tá aqui, Pro Clubes Deep Dive, sim. Já tem o do 22 com Sim. novidades? Sim. Ah, tá, então tipo, eu acho que o trabalho deles do Pro Clubes no 22 foi interessante. Algumas coisas, principalmente quanto à personalização do seu estilo de jogo, com a ideia que eles deram, se não me engano, acho que chama em português, chama arquétipo. Em inglês é archetype, então deve ser arquétipo.
Tipo, você melhorar coisas, tipo, especialidades. Você tem, tipo, um jogador que é mais... que cansa menos, um jogador que é mais bruto na zaga. Você consegue variar mais os estilos de jogo. Isso eu acho que é muito bom pro clubes também. Eu não vi muito mais novidade, eu vi a personalização do clube, que também é uma coisa que foi testada no Ultimate Team e deu muito certo. Eles aumentaram isso, colocaram no Pro Clubes. E é um modo com muito potencial, velho. É um modo com muito potencial competitivo, é um modo com muito potencial casual, na minha opinião também. E eu espero realmente que a gente continue tendo boas novidades nele. É isso. A expectativa é que cada vez mais todos os modos sejam jogáveis, vamos dizer assim, pra gente sempre ter mais opção pra continuar jogando o jogo mesmo depois que, sei lá, cansar de jogar o UT. Certo? Over, cara, muito obrigado por esse papo, cara. A gente conversou sobre bastante coisa. Obrigado, você é verdade a referência no cenário. Valeu trocar essa ideia e volta sempre pra casa sua também. Tamo junto, o trabalho de vocês tá muito bom. Eu inclusive falei com o Vitor que eu cheguei a acompanhar alguns dos podcasts na ida e volta do metrô aqui, combinava bastante com o tempo de eu ir e voltar para certos lugares, então acompanhava algumas coisas bem boas do podcast. Agora foi o primeiro com vídeo. Infelizmente o primeiro com vídeo acabou sendo com essa lata aqui, então talvez não seja tão positivo assim o retorno, mas tem a minha pra duelar contigo, pô. Tem a minha pra duelar contigo, aí que para, pô. Talvez na próxima seja alguém um pouco mais bem acabado. Mas foi um prazer conversar com vocês e quando se o Ronald, filho do Ronaldo, dá uma equilibrada, ó. O Fagaraço. Mais pra frente aí, depois do 22 lançado e com as novidades testadas, quem sabe a gente não conversa de novo. Fechado, é isso. Quer deixar suas lives? Você tá fazendo suas redes sociais e você tá fazendo live todo dia? Como que tá? Então, eu agora tô fazendo live com esse final de FIFA de quinta a domingo, com premiação Weekend League, com algumas lives extras ali na quarta-feira, quando eu tô querendo testar um jogador. Essa quarta eu vou fazer, inclusive, depois que eu montei meu time final lá com Ronaldo, Pelé, Neymar, etc. Vou jogar umas partidinhas extras lá no... Acaba que as redes sociais acho que agora estão todas iguais, acho que são todas com Overback Game, Overback com E. Tem muita gente que escreve com A, inclusive eu vou começar a monetizar o com A também, porque não é o nome mais fácil de escrever, mas todas são Overback Game, na Twitch, no Twitter, no YouTube, que eu cheguei a mandar alguns vídeos, vou movimentar um pouco mais o canal também, porque mesmo que não seja um foco, acho que é bom estar presente nas outras plataformas, mas o foco total ali, tipo, durante a semana Twitter, informação que surgir, eu passo lá minha opinião e dou as informações que aparecerem. Fim de semana ali, de quinta a domingo, Twitch, e quando surgir um negócio legalzinho no YouTube também, tudo Overback Game. Perfeito, em todas as redes sociais, então. João, obrigado também, meu amigo. Obrigado, Over, aí, por ter participado, por ter aceitado o convite. Valeu, Vitors, pela companhia de hoje. Tamo junto, Vefalme. Valeu. Já testou bastante seu Ronaldo? Ainda não, eu fiz ontem, na verdade cheguei de viagem ontem, aí eu fiz bem rápido, terminei umas 11h30, aí eu fiz Messi e Kanté junto, e o Renato Sanches, os três em seguida, aí sobrou 3 milhões, aí eu, vou fazer o Ronaldinho, aí agora de noite eu vou tirar aqui pra fazer o Ronaldinho, e amanhã eu começo a testar o time todo. Boa, então. É isso. Bons testes pra você. Essa época de FIFA é muito legal também, que dá pra testar todo mundo. É isso, amigos. Obrigado por mais uma companhia no Jogo 31. Essa é a primeira vez em vídeo. Tá certo? A gente volta semana que vem. Até lá.